Olá pessoal, eu sou Espartacus Valente e esse é o nosso canal Ascensão da Consciência e mais uma vez estou aqui para ler um texto. E que texto, hein? Textão. Um textão com o título Como se comunicar em um mundo polarizado. Um textão maravilhoso. Vamos lá? Quero ler para nós aqui esse texto, aonde diz assim: como se comunicar em um mundo polarizado. 22/10/2020, por ABJ, né? Aonde diz: basta olhar as seções de comentários nas plataformas de mídias sociais e verá indivíduos com pontos de vista opostos lutando verbalmente para provar que estão certos e outros errados. Capitalistas versus socialistas, teístas versus ateus, alarmistas, climas versus negadores do clima, vegetariano versus carnívoros, pró-vidas versus pró-escolha, conspiradores versus incrédulos, institucionalizados. Nossa, esse é cruel, né? Seu objetivo é machucar, menosprezar e conquistar os que pertencem ao grupo adversário, né? Rapaz, é a guerra da informação e da comunicação. As pessoas perdem seu tempo derramando ódio sobre outras apenas para se descobrirem ainda mais enfurecidas, incompreendidas, o que leva a mais ódio. As principais razões por trás das conversas polarizadas são essas. Vamos lá. A armadilha de achar que está certo. A maioria das brigas começam quando nós nos rotulamos como certo e outros como errado, partindo do julgamento. Quando julgamos os outros, não podemos vê-los como realmente são. Como realmente são. Nós os vemos como menos. Ao julgá-los, nós os desumanizamos e, portanto, perdemos ou reduzimos consideravelmente a nossa empatia por eles. E nós os atacamos, mas apenas atacamos uma projeção de nossa própria mente. Já pensou? A necessidade de provar que os outros estão errados geralmente vem do desejo egoísta de sentir que estamos do lado certo das coisas e, portanto, melhores do que os outros. E já é ego, né? Já é errado. Com licença, gente. Deixa eu ajeitar aqui um pouco, né? Continuando aqui o texto. Deixa eu ver aqui onde paramos. Tá? Esse desejo surge de um modo profundo que possamos estar do lado errado das coisas, portanto, piores do que os outros, né? Surge do auto-julgamento, né? Admitir a possibilidade de estar errado seria abominação para nosso ego inseguro, que se alimenta de ideias, de estar certo, né? Levaria um tremendo sofrimento emocional pela discórdia psicológica que viria à tona. Para evitar isso, usamos todos os tipos de mecanismos de defesa para encobrir nossas inseguranças pessoais, como tentar conquistar outros em conversas. Mas isso cria dois problemas sérios. Em primeiro lugar,
quando nosso objetivo nas conversas é provar que estamos certos, excluímos qualquer possibilidade de aprendizagem. Porque aprender exige admitir que não sabemos tudo. É necessário prestar atenção às novas informações, mesmo aquelas que são conflitantes em nossas crenças, e estar disponível para mudar nossas mentes. Quando são apresentadas, requer suspender, controlar o ego e estar aberto às ideias de que outros possam ter mais conhecimentos ou percepção sobre assuntos do que nós. Em segundo lugar, não entendemos realmente a pessoa com quem estamos conversando. Estamos tão focados em vencer que não nos importamos em ouvir a perspectiva dos outros e nos colocar no lugar deles. E se ouvirmos, só ouviremos para encontrar uma oportunidade de responder. Portanto, deixamos de nos comunicar verdadeiramente. Apenas trocamos socos verbais, né? É o que a gente vê, né? Aí, socos e mais socos verbais. A arte de ouvir. Para ouvir, precisamos estar disposto a entender aqueles com quem estamos conversando. É importante que abandonemos nossas atitudes de julgamento em relação a eles, pois o julgamento bloqueia nossa empatia, ou seja, nossa capacidade de sentir o outro. Quando ouvimos de verdade, podemos notar que eles têm motivos para acreditar e dizer. Podemos ver que quando eles têm opiniões que são indiscutivelmente erradas, ou quando discordamos de nós mesmos, isso não significa que sejam nossos inimigos. Ou seja, a pessoa que discorda de mim, de você, de nossas ideias e opinião, precisamos respeitar, porque não significa que elas sejam nosso inimigo. Elas apenas têm ideias contrárias à nossa, assim como nós temos ideias contrárias a elas. Então, não somos inimigos, somos apenas formadores de opiniões diferentes. Voltando ao texto. Quando realmente ouvimos e entendemos aqueles que lutam verbalmente contra nós, estão sofrendo de suas próprias discórdias psicológicas e, portanto, respondemos com compaixão em vez de lutar contra eles. Oferecemos-lhes um espaço de amor para nutrir sua profunda necessidade de autoaceitação, que às vezes é suficiente para mudar sua atitude para conosco. Mas mesmo que a atitude deles não mude, nós desligamos para não adicionar lenha ao fogo do ódio. Mas tem gente que adora meter uma lenha na fogueira, né? Adora puxar para lá e para cá que nem um cabo de guerra. Aprender é uma jornada contínua. Todos que encontramos podem nos ensinar lições, mesmo aqueles com quem discordamos. Sabem alguma coisa que não sabemos, né? Quando percebemos e estivermos dispostos a expandir nosso conhecimento e compreensão, pararemos de ficar na defensiva ao conversar com outras pessoas e estaremos abertos para questionar nossas crenças quando recebemos nossas informações que não se enquadrem nelas. Objetivo da comunicação. Ao trocar sentimentos, pensamentos e perspectivas, a comunicação permite que nós conheçamos melhor, portanto, nos aproximamos um do outro. Claro, isso não significa que nenhuma discordância ou conflito surgirá em nossas conversas. Na verdade, podemos ser muito benéficos,
podem nos ajudar a reconsiderar nossa forma de pensar e enriquecer nosso conhecimento e ajudar nossos relacionamentos a se tornarem mais saudáveis e resistentes. Mas se apenas eles forem tratados de maneira certa, e isto é com compaixão genuína, compreensão e intenção de curar nossa discórdia psicológica interna, da qual conflitos externos brotam. Cada palavra que pronunciamos tem o poder de nos conectar ou separar, de criar as condições de conflitos, ou de paz, ou de nutrir nossa psique, ou de nos privar do que mais precisamos: intimidade, amor e conexão. Então vamos usar nossas palavras com sabedoria e aproveitar apenas o seu benéfico poder? Vamos, né? Tradução de Vilma Capuano, tá? Baseado em artigos de https://www.shift.is, tá? Então é isso, gente, né? Vivemos num momento, num mundo cheio de polaridades, né? Um mundo onde tem opiniões diversas, não é verdade? Onde vivemos tipo num... Eu comparo assim como é? Jogo daquele de cabo de guerra, né? Cada qual puxa para o seu lado, né? Fica aquele, um vai para cá, um vai para lá, um querendo ser mais do que o outro, eu conheço mais, eu sei mais, né? E ganha aquele que arrasta o outro para o seu lado com suas opiniões, dizendo que são as verdadeiras, né? Mas a vida não é assim. Cada um tem sua maneira de pensar, né? Cada um tem sua maneira de discordar. E isso nós temos que respeitar, né? Não podemos, como já falei outrora em outro vídeo, não podemos impor as verdades que conhecemos a outro. Não, né? Cada qual conhece a sua verdade, né? Se fulano vai conhecer mais tarde, sendo o tempo dela, a gente não sabe. Quantas vezes eu segui uma linha de raciocínio, uma coisa, achando que era o certo, mas de repente caí em mim, caí em si, como é que se diz isso aí, e vi que não era bem assim. Precisava ir buscar mais a fundo a questão, a fonte, né? Buscar conhecimento, né? Então é nesse momento que a gente começa a aflorar os conhecimentos, né? E não ficar preso, né, a um sistema polarizado, onde somente as minhas verdades que prevalece, né? E ficar nesse cabo de guerra, puxar a sardinha só para o meu lado e dizer, não, eu sou o certo, né? Eu que sou o certo, eu que conheço tudo, né? Não, sabe? Nós temos que entender outros também, né? Como é que eu vou querer despertar o meu irmão ou alguém se eu forçá-los? Não tem como, né? Cada um no seu tempo. Muitos vão despertar, outros não, infelizmente, né? Por isso que é difícil comunicar sem um mundo polarizado, cheio de ideias, né? De contradições, de informações e contra-informações, né? Sabe? A gente vê essas guerras aí, e isso tudo nos separa, né? Exemplo, time de futebol separa. É uma separação tremenda. Religião separa, né? Política separa, direita, esquerda, meio, baixo, alto, tudo separa, né? Enquanto nós podemos viver a unidade com um todo, né? Mas infelizmente não é assim, né? As pessoas perdem seu tempo derramando ódio sobre outras pessoas, não é verdade? Né?
Olha o que aconteceu aí agora, nesses dias aí, né? As pessoas estavam discutindo, né? Discordando uma da outra, em guerra, em pé de guerra, não é verdade? Apenas para descobrirem, né, que ainda mais enfurecida e são incompreendidas, né? E que levam mais ódio, né? E as principais razões de tudo isso são as conversas polarizadas que existem, né? Eu sei, eu tenho certeza, eu tenho razão. E acaba não é assim, não é verdade? Quando nós entendermos, né, que ninguém detém o conhecimento total, quando nós entendemos que cada um de nós estamos buscando conhecimento, então é onde nós começamos a ver e a notar a nossa mudança, o nosso crescimento. E o nosso crescimento começa aqui, ó, na mente, né? Na mente e no coração, com amor ao próximo, àquele que ainda não conhece. Porque tem muita gente aí, gente, que pensa que conhece, que sabe das verdades, que pensa que está numa realidade perfeita, mas não. Estamos em guerra, né? Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos na terceira guerra, a guerra da desinformação. Tem gente que estava esperando o Armagedon aí com bombas atômicas, subatômica, destruição. Não, mas a terceira guerra é essa. É a desinformação, a guerra da informação, quero dizer. Guerras polarizadas, adversas, né? E é isso, né? E isso torna-se uma armadilha para todos nós, né? Sabe? E a maioria dessas armadilhas são brigas rotuladas, né? Com certo e errado, onde não existe nenhum lado. Né? Os julgamentos, pré-julgamentos, né? E essa necessidade desvairada, muitas vezes, de provarmos que estamos certos e outro está errado, e vice-versa, né? Então, esse texto veio tratar desse assunto, minha gente, e que fique esse texto aí para nós meditarmos nele, né? E saber que não existe lado certo e nem errado, existe lados polarizados, né? Lados que infelizmente vão se desencontrando, né? E sabemos que estamos no ápice da separação, infelizmente, do joio e do trigo. E precisamos estar preparados para essa separação, né? Precisamos ter compaixão, amor. Porque um dia, quando toda essa realidade vir à tona, vai ter muito trabalho para nós, meus queridos. Vai ter muito trabalho. Tá ok? Então, paz a todos. Ótima noite. Né? Um grande abraço. Muita luz. Até mais.